qual é a relação entre o erotismo e o terror? E aqui eu não estou falando do exploitation mais apelativo, como filmes slasher da década de 80, em que dois jovens adolescentes fazem sexo e em seguida são mortos pelo assassino. O papo aqui, embora também resvale na estética mais explícita, é um pouco mais conceitual e filosófico. Jorge Bataille dizia que o erotismo é a aprovação da vida até na morte, uma experiência da perda de si mesmo, mas de forma controlada. Ora, e não seria o terror também uma forma de perda de si, mas de maneira controlada? E claro que dentre das várias formas de arte, a imagem em movimento do cinema é uma forma muito eficaz dessa ideia se materializar, onde o prazer e o horror se fundem até perderem um contorno e deixarem aquele que testemunhou tal obra um pouco incomodado. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre como o erotismo e o terror não são opostos, mas sim duas formas análogas da descontinuidade do ser. Falei bonito, né? Mas meio complicado, mas fique sossegado, sossegada que isso tudo vai ficar bem mais claro logo depois da vinheta. Para explorar esse conceito de erotismo, eu estou me baseando em Jorge Bataille, mais especificamente em seu livro O Erotismo de 1957. Já no começo, nós temos uma afirmação muito provocadora do Bataille. Ele diz que, do erotismo, é possível dizer que ele é a aprovação da vida até na morte. Bom, eu vou tentar simplificar um pouco aqui. Basicamente, o que o Bataille quer dizer é que o desejo erótico não é só a busca por prazer, ele é uma experiência limite. Para Bataille, o ser humano vive dividido entre dois estados, o da descontinuidade, que é o indivíduo separado do resto, fechado em si mesmo, ou seja, um estado em que o indivíduo está hermético, o que acontece com ele é só com ele e acaba com ele, por isso é descontínuo. E o estado da continuidade, que é quando a experiência no êxtase, no riso, na morte, no erotismo, ele dá a sua continuidade no outro, sendo esse outro uma outra pessoa ou até mesmo um você diferente a partir de alguma experiência. É algo muito mais aberto e muito mais fluido. Para Jorge Bataille, cada um de nós vive em descontinuidade, separados, isolados e presos na consciência de que somos individuais e, claro, de que vamos todos morrer. Mas dentro dessa solidão há um desejo de continuidade, uma espécie de anseio de retorno ao todo, de dissolver essas fronteiras que nos separam como indivíduos do resto do mundo. E o erotismo é justamente um desses momentos raros em que essa barreira se rompe, o momento que dois elementos separados se unem e dão sua continuidade em um terceiro elemento, que por conta da potência da experiência, ele é até mesmo maior que a soma dos dois anteriores. É claro, isso considerando aquele amorzinho gostoso, aquela sinergia entre duas pessoas que estão ali presentes por inteiro, não querendo estar em nenhum outro lugar, pois não tem mais a noção dos outros lugares. Essas pessoas estão presentes no aqui e no agora delas. E eu sei que agora eu deixei você que tá na seca ou levando um gelo do companheiro ou companheira com uma dose a mais de melancolia. Eu peço desculpas por isso. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Mas vamos lá, continuando com o conteúdo. O Jorge Bataille diz que esse momento intenso é como uma pequena morte, em que o sujeito se apaga por um instante e experimenta algo maior que ele próprio. E vamos lá, isso não é nenhum gerador de lero-lero do Bataille. Isso tem lastro biológico. Afinal, uma das reações do corpo durante o orgasmo é justamente os espasmos musculares, que são contrações involuntárias dos músculos pélvicos. Você percebeu a palavra? Involuntárias. Ou seja, é um momento em que perdemos o controle do nosso próprio corpo. Assim, perder-se no erotismo não é se destruir e acabou, mas entrar em contato com a continuidade da vida a partir de uma experiência transformadora. E como toda transformação, ela reconfigura o ser, fazendo com que ele não seja mais quem ele foi. É uma espécie de desaparecimento do ser primário em prol da continuidade. Por isso, por mais estranho que possa parecer em um primeiro momento, o erotismo é tão próximo do terror. Ambos tocam um ponto onde o eu pode deixar de existir.
É claro que você pode dizer que o deixar de existir a partir do erotismo é prazeroso e a partir do terror é doloroso. Porém, é justamente essa contraditoriedade que funciona muito bem, essas duas coisas opostas que levam ao mesmo destino. No terror, o medo vem do risco do desaparecimento. Já no erotismo, o prazer vem justamente da mesma coisa. São experiências diferentes, mas que compartilham a mesma fronteira. E é por isso que temos obras que dialogam com o erotismo e o terror de forma tão substancial, pois tanto o erotismo quanto o terror, ambos em seus respectivos clímax, são experiências transcendentais. Pegamos como exemplo histórias de vampiros, em que o desejo e a morte se unem no mesmo gesto. O beijo, que também é uma mordida. O prazer, que leva à maldição. É um exemplo muito didático da fusão entre o prazer e o horror. Existe uma entrega de si, uma espécie de pequena morte que vai gerar outra forma de existência. Às vezes, os sujeitos envolvidos estão em lados diametralmente opostos. Veja, por exemplo, a cena final de Nosferatu de Werner Herzog. O vampiro se entrega ao erotismo, já a mulher se entrega ao terror. E ambos perdem-se de si em uma sintonia perfeita entre dois que são opostos. E é claro que às vezes esse limiar da dor e do prazer é literal. E eu tenho certeza que desde o início desse vídeo você estava esperando eu falar de Hellraiser, certo? Taste our pleasures. Em Hellraiser, de Clive Barker, a carne é o altar onde o erotismo e o terror se tornam indistintos, uma coisa única. A busca de Frank pelo prazer absoluto é uma forma extrema da experiência interior. Ele deseja ultrapassar os limites do corpo e do desejo, e com isso acaba atravessando o ponto em que o prazer deixa de ser humano. O cubo, a caixa de Le Marchand, funciona como o objeto interdito batalhiano, uma espécie de portal da transgressão que promete o êxtase, mas conduz à dor e à desintegração física e espiritual do eu. Os cenobitas, figuras que são híbridos de prazer e sofrimento, representam a realização dessa fusão entre o erótico e o sagrado profanado, seres para quem o gozo é inseparável da carne rasgada e a transcendência é alcançada pela violação do corpo. Aí está a grande potência do terror em Hellraiser, pois aqui o erotismo é literalmente a aprovação da vida até na morte, mas o horror surge não porque o desejo é frustrado, mas sim porque ele se cumpre, levando o sujeito à perda definitiva de si. E a transformação, a continuidade, não se dá em algo mais belo ou elevado. A continuidade se dá em algo grotesco e bizarro. The Cenobites gave me an experience beyond the limits. Pain and pleasure, indivisible. O cinema é talvez a arte mais batalhana de todas, por assim dizer. Porque ele não só pensa o limite, ele consegue mostrar o limite. Ele nos coloca diante daquilo que Bataille chamaria de experiência interior, um encontro com um abismo onde o prazer e o pavor já não se distinguem. Aliás, Experiência Interior é o título de outro livro do Georges Bataille. No fundo, o terror erótico é o espelho mais honesto do desejo íntimo humano, pois desejar com intensidade é sempre um arriscar-se a desaparecer. Mas calma, para não acabar o vídeo aí numa crise existencial, lembre-se que esse desaparecer não é necessariamente algo ruim, tá? É uma experiência que você como indivíduo tem que vai lhe mudar de tal forma que você pode se tornar outra pessoa depois de passar por isso. E é claro que eu espero que, diferente dos filmes de terror, você se transforme em uma pessoa muito melhor. E eu desejo do fundinho do meu coraçãozinho que você tenha muitas experiências prazerosas e, claro, se torne uma pessoinha melhor.
E sabe como começar a ser uma pessoinha melhor? Bom, você pode começar dando um like nesse vídeo se gostou do conteúdo, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo. Por favor, gente, deu muito trabalho e dor editar esse vídeo. Seja uma boa alma e me dê o prazer do seu like. E claro, se você gosta aí de nosso conteúdo, pense em se tornar um apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. Basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica e contribuir com quanto puder e quiser. Isso ajuda e muito a continuarmos produzindo conteúdos prazerosos para você. Obrigado e até a próxima!